Olá, aqui quem fala é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro, esse clássico que é Ilíada, de Homero. E aparentemente com o meu brother aqui, né, o Tobias, que está tirando uma soneca aqui enquanto eu gravo o vídeo. Bom, eu não estava planejando fazer essa leitura, né, esse ano, mas eu acabei aproveitando a oportunidade ali que surgiu com o canal Because I Read, da Patrícia. Ela tem um grupo de leitura e eles escolheram então, né, fazer ali a leitura da Ilíada entre junho e julho agora de 2024. Então fica aqui, né, já o meu agradecimento à Patrícia e eu já aviso também que eu vou deixar um link aqui na descrição para o canal dela. Bom, e para quem não conhece, né, a história da Ilíada, nós acompanhamos então os gregos em uma tentativa de invasão a Troia, uma vez que Paris sequestrou, né, a mulher de Menelau, esse que era um dos grandes generais ali gregos. Então ele sequestrou a Helena enquanto os troianos eram convidados, né, em um período ali na casa, né, em uma das residências ali dos generais gregos. Bom, Agamenon, que é o comandante supremo das tropas gregas, ele aproveita então essa desavença para reunir todo um exército para atacar então Troia, que até onde eu sei existia todo um misticismo ali, porque Troia nunca tinha sido invadida, né? Nenhum inimigo tinha conseguido atravessar os portões, né, as muralhas de Troia. E aqui nessa história, a Ilíada, ela não vai abordar toda a guerra, mas sim alguns dias ali, os últimos dias praticamente, dessa guerra que já tem mais de 9 anos de conflito. Então, para quem, assim como eu, né, tinha como grande referência dessa guerra de Troia o filme Troia, né, em que nós temos ali, por exemplo, o Brad Pitt interpretando o Aquiles, saiba que o livro é muito diferente, né? A gente não tem, por exemplo, aquela cena que eu acho, nossa, sensacional, né? Que é o desembarque ali de Aquiles com a sua tropa, né, dos Mirmidões, tomando então, né, a praia para que o resto do exército grego possa então chegar ali na praia e desembarcar, né? Essa cena ela nem existe. O começo da Ilíada, a história, né, ela já se inicia com os gregos sofrendo uma espécie de punição divina por parte de Apolo, uma vez que Agamenon, né, ele acabou tomando para si uma das sacerdotisas desse deus, né, de Apolo, e Príamo, que é o rei de Troia, está pedindo que os gregos devolvam nessa sacerdotisa. Porém, como Agamenon se nega a fazer isso, os troianos começam então a rezar e fazer pedidos para que Apolo intervenha. E dessa forma, Apolo libera uma espécie de peste, né, ali uma doença entre os gregos, até que chega o ponto que Agamenon resolve dar para trás, né? Ele resolve devolver então essa sacerdotisa, mas para que ele não fique de mãos abanando, ele resolve tomar para si Briseida, que foi um dos espólios de Aquiles, né, durante esse período da guerra. E esse é o epicentro de toda a história da Ilíada, né? O Aquiles ele vai ficar inconformado de como o Agamenon fez isso com ele, né? Ele acha um absurdo fazer isso. Ele que é um dos maiores guerreiros, um dos grandes heróis ali, né, de toda a mitologia grega, que, se eu não me engano, é colocado, né, considerado até como o maior herói de todos os tempos. E com isso, o Aquiles, então, o que ele resolve fazer, né, como uma espécie de rebelião, uma revolta, é sair da guerra. Ele simplesmente resolve ficar de fora do conflito e também ele retira os seus homens, né? Então ele retira ali a tropa dos Mirmidões. E com essa desavença, né, entre Aquiles e Agamenon, a deusa Tétis, que é mãe de Aquiles, ela resolve tentar intervir de certa forma, né? Então ela pede a Zeus que ele puna os gregos pelo que estão fazendo Aquiles passar, né? E Zeus concorda, né, com Tétis, ele resolve então intervir a seu favor e com isso ele começa a desencadear, né, algumas situações ali, algumas coisas que vão contra os gregos. E isso gera uma rixa entre os deuses, porque grande parte dos deuses está a favor dos gregos, então eles ficam pés da vida, né, pelo fato de Zeus estar permitindo que os gregos sofram, e por outro lado você tem outros deuses que estão defendendo ali o lado de Troia. E essa é uma das coisas que eu achei mais interessantes, sabe, em toda a história, em ver como tanto homens, mas também
os deuses, né, estão meramente à mercê do destino. E mesmo quando eles tentam intervir, né, a favor dos seus próprios interesses, eles não têm noção de que, na verdade, eles estão apenas contribuindo para aquele mesmo destino que já havia sido traçado. Bom, uma das maiores diferenças em relação ao filme, para mim, foi exatamente Aquiles, né? No filme, uma lembrança que eu tenho muito marcante é como ele era movido por essa necessidade de glória, né? Ele queria a qualquer custo colocar o seu nome ali, deixar marcado o seu nome na história. Sendo que na Ilíada, isso não é bem o caso, sabe? Ele alterna bastante entre permanecer na guerra ou voltar para sua terra natal e quem sabe criar uma família, né? Ter finalmente ali uma família, coisa até que ele planeja, né, fazer com Briseida, principalmente porque ele já ouviu da sua mãe, né, a deusa Tétis, essa profecia de que caso ele continue na guerra, ele vai morrer e vai morrer muito jovem. Então no livro, Aquiles ele sabe que ele é excepcional, né? Ele sabe que ele é o melhor ali, que todos o temem. Mas ainda assim, pelo menos na minha visão, né, fazendo ali a leitura, eu não vi essa necessidade, sabe, pela glória, né, essa busca desenfreada pela glória. Mas toda essa dúvida, né, que Aquiles tem entre voltar para sua terra natal e tentar ter, né, um final feliz ou permanecer na guerra, tudo isso é destruído, né? Todas essas dúvidas são deletadas a partir da morte de Patroclo, né, que é o seu primo, se eu não me engano, mas que foi criado com ele praticamente como um irmão mais novo. Então alguém que aqui eles têm um sentimento muito forte ali, né? Como o que ele tinha de mais próximo ali de família naqueles 10 anos praticamente de guerra. E quando Patroclo é morto por Heitor, Aquiles então decide que a sua vingança é muito mais importante do que qualquer final feliz que ele poderia ter, né, voltando para sua terra natal. Então aqui é o momento em que ele simplesmente aceita, né, as consequências, que seja morrer cedo e qualquer outra coisa, né, que venha, ele aceita qualquer punição que venha com isso, contanto que ele consiga ter ali a sua vingança contra Heitor. E o que eu posso dizer sobre a luta entre Patroclo e Heitor é que no filme ela é muito bacana, né? Eu gostei bastante ali daquelas cenas de ação, porém no livro ela só acontece por causa de uma sacanagem ali da parte dos deuses, né? Que se não tivesse acontecido, teria sido muito diferente, porque pelo que a gente consegue ver ali durante a leitura, Patroclo era tão bom quanto Aquiles, sabe, como guerreiro. E com isso, então, nós temos a famosa ira de Aquiles, né, a vingança de Aquiles, que acaba mostrando para o leitor, né, o porquê dele ser tão temido pelos troianos e por qualquer outro ser vivo, né, digamos assim. Porque o cara é simplesmente absurdo, sabe? Ele destrói tudo que está ali no seu caminho, chegando ao ponto, né, uma cena em que Aquiles está lutando e conforme ele vai derrotando os soldados troianos, ele vai jogando eles, né, para um rio, chegando ao ponto do próprio rio pedir para o Aquiles parar, né? Ele fala, cara, para com isso daí porque você tá me arruinando aqui, né? E eu gostei demais de fazer essa leitura. Eu acho que por ser um clássico, né, às vezes a gente tem ali uma certa ideia, né, um preconceito de que deve ser muito difícil, vai demorar, vai ser, não vou conseguir entender e etc. Só que a escrita do Homero, ela é muito boa e pelo menos para mim, né, que gosto de histórias de guerra, e esse tipo de história me prende demais, né? Foi a mesma coisa, por exemplo, com o Nada de Novo no Front. Duas histórias, é claro, né, muito distintas, né? Passam milênios ali de diferença, né, de uma para outra, mas me pegou demais aqui essa leitura da Ilíada. E é engraçado como, por exemplo, hoje eu consigo entender o porquê do Werther ali, né, no livro do Goethe, por que ele dizia que só valia a pena ler Homero. Porque de fato, né, a escrita dele é muito boa. E sobre esse livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Bom, essa foi a minha primeira vez lendo Ilíada, mas com certeza não será a última. E, ainda por cima, não será a última vez que lerei Homero, até porque ali no canal, né, da Patrícia, no Because I Read,
ela optou, né, por colocar a leitura da sequência Odisseia logo em seguida. Então agora em agosto e setembro nós estaremos fazendo ali essa leitura, né, em conjunto ali no grupo dela. Então em breve, né, com certeza ainda esse ano trarei aqui a resenha da Odisseia também aqui no canal. E inclusive a minha mãe ela já leu a Ilíada e tem resenha dela aqui no canal. Então se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição também para você conferir, né, quais foram as opiniões e impressões dela sobre essa mesma história. Bom, fica aqui então a minha resenha. Curta, comente, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!